Olá, bom dia a todos que nos acompanham pelo sistema Canção Nova de Comunicação. É uma alegria estarmos juntos no Manhã Viva de hoje. Sempre um gosto saber que desse lado tem sempre gente querida a nos acompanhar nesse programa que traz temas tão importantes para nós. Recebemos aqui profissionais de todas as áreas, falamos sempre de cultura, de conhecimento geral, falamos de formação humana, de espiritualidade, tantas coisas, tanto que nós temos oportunidade de aprender no Manhã Viva. E o tema de hoje é para as famílias. Muito interessante, eu tenho certeza que quem nos acompanha vai gostar imenso. Vamos falar sobre de que forma a psicologia pode ajudar nas relações conjugais. Temos aqui a presença da doutora Filipa Perfeito, que é psicóloga clínica, veio para estar conosco. Já eu me sento-me para conversar com a doutora Filipa, que vai nos ajudar a refletir sobre esse tema, encontrar, quem sabe, caminhos ou respostas, não é? Para tudo aquilo que nós vivemos como família. Estamos no século XXI, perante uma família com um número de elementos no agregado cada vez mais reduzido, devido ao decréscimo das taxas de natalidade, ao aumento de pessoas a viverem sós e as crescentes reconstituições familiares, consequência, muitas vezes, das separações. Percebemos que a família não é mais a mesma, mudou muito a constituição da família. Por um lado, o consumo das famílias aumenta, nomeadamente ao nível das habitações. Por outro, os pais trabalham, os filhos estão nas escolas cada vez mais cedo, nas creches, e as nossas casas estão vazias durante o dia. Como se organizam os casais? Como é que são feitas as escolhas individuais e em que medida que essas escolhas interferem no equilíbrio familiar? Porque é que a redistribuição das tarefas familiares é um assunto tabu ainda e que ninguém quer mexer. Vamos conversar sobre isso com a doutora Filipa, então, no Manhã Viva de hoje. Antes de nós iniciarmos a nossa conversa, como sempre, faremos o nosso momento de oração. E já que hoje vamos falar da família, nada melhor do que rezarmos a família de Nazaré, não é? Um modelo de família para nós. A gente reza uma oração tão bonita sempre. Tenho certeza que você já conhece, que é: Jesus, Maria e José, a minha família vossa é. Podemos dizer isso muitas vezes, mas vamos pedir a Sagrada Família numa oração bonita que o Santo Padre, o Papa Francisco, escreveu. E você pode rezar comigo, acompanhando aí no seu coração e pensando na sua família. O que você gostaria que Deus fizesse na sua família hoje? Jesus, Maria e José, em vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor. Confiantes a vós nos consagramos, Sagrada Família de Nazaré. Tornai também as nossas famílias lugares de comunhão e cenáculos de oração, autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas. Sagrada Família de Nazaré, fazei que todos nos tornemos conscientes do caráter sagrado e inviolável da família, da sua beleza no projeto de Deus. Jesus, Maria e José, ouvi-nos e acolhei a nossa súplica. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Já vou me sentar aqui. Bom dia, doutora Filipa. Bem-vinda. Obrigada. Que alegria recebê-la. Nós recebemos aqui muitos profissionais da clínica que você trabalha. E é um gosto. Primeira vez conosco, não é? É sim. É sim. Então, obrigada pelo convite. Nós que agradecemos, né? A disponibilidade de encaixar o momento na sua agenda, com certeza, não é? Sim. Para estar aqui conosco, com quem nos acompanha, porque é sempre uma ajuda, doutora, que vocês profissionais e tantos outros que vêm aqui prestam, né? Para nós, para a Canção Nova, para todos nós e para o nosso público. Então, eu queria que você dissesse um pouco sobre você, da sua
do seu amor pela psicologia. Eu penso que deve gostar muito do que faz. Adoro, eu adoro. Começou muito cedo. Por volta dos meus 14 anos eu já sabia que eu gostaria de ser psicóloga. A verdade é que eu comecei a ler muito cedo e eu gostava muito da densidade da personagem dos livros. Entre depois aquele clássico e clichê de eu vou me entender. Sim. E sempre segui por aqui, nunca escolhi outro caminho. Que bem. São quantos anos, doutora, que está na psicologia? Mais de 20, Olha, acho eu. Não Sim. parece muitíssimo jovem. Ai, obrigada. Que bom, então, Sim. que está nessa área e vem para nos ajudar nesse tema, não é? Falar da família hoje a gente precisa muito, né, doutora? Sim, e do casal. Do casal, em particular, do que é a base, não é? A sua especialidade, então, é terapia de casal? Eu sou formada depois em terapia familiar e dos sistemas, depois da psicogenealogia, portanto toda a integração da história familiar transgeracional e o que impacta o indivíduo. Sim. E também me interessei muito pelo casal. Que bom. E de um espaço que nós gostamos, respeitamos muito, que é a clínica... Sense Ser. Sense Ser. Significa o sentido do ser. O sentido do ser. Uma clínica que fica aqui mesmo em Fátima. Somos vizinhos? Somos vizinhos. E sempre os profissionais estão aqui conosco, nos ajudando e ajudando a quem nos acompanha de casa. Doutora, mas você concorda com o fato de que o ritmo acelerado da vida, as pressões e a gestão da vida familiar cria essas tensões entre o casal, entre a família? Sim. É muito fácil nos perdermos nas atividades de todos na família, porque não são só as minhas, são as do outro, são de filhos, etc. Há uma exigência muito grande a nível de papéis e é quase negligenciado o casal e a relação íntima connosco também. E, portanto, o stress que é imposto nos dias de hoje impacta muitíssimo as relações. Sim. Quer no casal, quer com os filhos, amizades, as relações são mais tensas, não é? Sim. E é preciso dedicar tempo. Doutora, e mudou completamente a constituição da família hoje, não é? Sim. Hoje eu não quero só ser feliz, eu quero ser mais feliz. Então mudou muito, impacta muito as decisões, a forma como eu vejo a relação, a forma como eu impacto o meu papel na relação e a base de tudo terá que ser mesmo a comunicação para que não haja equívocos, para eu entender verdadeiramente um outro, escutá-lo nas suas necessidades e conseguir moldar, ter aqui, limar as arestas. Uhum. E mesmo a constituição dos membros também, né, doutora? Mudou, né? Muito. Mudou muito. O número... Temos menos filhos, por menos norma. Filhos. E existe muito mais famílias reconstituídas, que Sim. o casal varia entre uma semana que só o casal e uma semana com mais filhos. Doutora, na sua visão, na sua experiência, você acha que isso hoje causa mais, não sei, talvez estresse, mais dificuldade de relacionamento? Esse fato dos casais mudarem, os pares também, né? E os filhos têm que se adequar? Sim. É um fator de stress, sim, para todos. Até uma adaptabilidade coerente, ecológica e de profunda humildade, de sabermos gerir todos. Há espaço para todos. Sim. E como é que os estereótipos do gênero influenciam a dinâmica das relações conjugais, doutora? Isso é uma pergunta muito interessante. Indo aqui ao mais... àquilo que nós estamos aqui a falar entre homem e mulher, estes estereótipos de género, em que, por norma, nós vemos a mulher como a emocional, até eventualmente mais desorganizada emocionalmente, mas aquela que tem um papel importante dentro de casa, mais doméstico, mais a mãe, aquela que cuida. Sim. E aquela que ficará em casa se os filhos estiverem doentes, etc. Versus, por outro lado, um homem que é visto como o provedor, aquele que tem que trazer e prover a família. Então, aquele que provavelmente não tem tanto acesso às suas emoções e que, portanto, não compreenderá.
Isto pode ter um verdadeiro impacto quando, por exemplo, não é esse a visão e o papel que a mulher e o homem têm num casal. Portanto, dentro de uma relação amorosa que também tem que ser funcional. E pode trazer profundos equívocos. Por exemplo, um homem que tenha esta ideia de que tem que prover e por algum motivo perdeu o emprego, pode nem sequer comunicar à parceira que isto está-lhe a acontecer por culpa ou vergonha, porque acha que está em falta. Por exemplo, não é? Sim, e do outro lado nós temos uma mulher que agradece, obrigada por me teres feito o jantar, porque acha que é o papel dela. E tem que haver esta comunicação para haver equidade no casal. Sim. Pode ser assim, um até cozinha melhor que o outro, por exemplo, mas pode não ser. Pode ser à medida daquele casal. Isso é que é importante. Interessante. Mesmo assim, nós temos sempre o inconsciente coletivo que está aqui por trás e ainda temos que trabalhar bastante sobre ele. No coletivo, todos temos responsabilidade. Sim. Doutora, é interessante como que nós precisamos aprender, não é? Buscar conhecimento. Como Autoconhecimento é muito importante para nós distinguirmos aquilo que está a acontecer dentro sem ser necessariamente só as red flags de uma sociedade ou de um parceiro. Doutora, de que forma a história individual do casal, digamos assim, né? São duas pessoas completamente diferentes que se encontram e vão construir uma família. De que forma que influencia a história e a individualidade, eu diria mais do que a personalidade, né? O histórico mesmo. É, a história. As circunstâncias contam, têm importância e a história deve ser partilhada. Isso é muito importante porque se eu trouxer profundo autoconhecimento de mim, eu consigo distinguir entre aquilo que a outra pessoa está a fazer sem necessariamente ela entender que me está a magoar, mas eu sinto-me magoada, por exemplo. Então, o que é que isto significa? O que é que vem da minha história? Qual foi aquele trigger, não é? E o que é meu e o que é do outro? Trazer este autoconhecimento e saber comunicá-lo, dizer, quando tu fazes isto, eu sinto-me desta maneira. Eu sei que é da minha história, eu sei que tenho que trabalhar esta parte, mas se tu fizeres assim, isso vai-me ajudar. Não é? Há um reconhecimento do que está a passar, das necessidades, da emoção que está ali, mas para isso nós temos que nos vulnerabilizar a contar a nossa história ao outro. Isto aconteceu-me, eu senti assim, por favor, faz isto desta maneira. É importante na comunicação nós sabermos orientar, não é só dizer isto magoou-me. É faz desta maneira que provavelmente me ajudas mais. E também perguntar: o que é que eu faço que te impacta, que tem a ver com a tua história e eu nem sabia? Né? E como é que eu me devo abordar e dirigir a ti para isto não ser uma pedra no nosso sapato e no nosso relacionamento? Porque nós temos que ser funcionais. Doutora, e como a comunicação é a palavra-chave mesmo, né? Sem dúvida, principalmente nestes temas do casal. Porque quem não gosta de falar ou quem tem uma dificuldade de partilhar o que sente, precisa aprender isso, né, doutora? Esforçar-se. Sim, precisa mesmo de autoconhecimento, entender o mundo como não perigoso para se poder vulnerabilizar. Doutora, e o estresse e a ansiedade? A gente sabe que são duas palavras que hoje fazem parte do dia a dia toda a gente. Toda a gente. Não é? A ansiedade, até já vieram profissionais aqui falar de ansiedade, mas especificamente na vida do casal. De que forma que isso pode prejudicar a relação? Na verdade, quando nós não nos cuidamos e percebemos que o stress ou a ansiedade já está num limite superior àquilo que é aceitável, porque a ansiedade faz parte e é necessária, é aquilo que nos move e promove, tem uma energia de ação e nos permite elencar as tarefas do nosso dia-a-dia. Nessas tarefas nós temos que incluir o amor, nós temos que incluir o casal, o parceiro e a nós. A verdade é que se nós estivermos numa situação de distresse,
Portanto, o stress mau, o stress bom chama-se o stress, mas vamos falar da ansiedade, pode ser a palavra mais entendida. A verdade é que eu não estou disponível para ouvir as necessidades do outro. Eu fico demasiado autocentrada quando estou estressada ou angustiada, não é? Nós ficamos virados para nós e mesmos. Achamos que o outro fez aquilo, mas eu não tive tempo, mas foi no trânsito, mas foi de manhã, eu já não tive paciência e depois entramos no loop de tudo está errado, não é? Então nós não conseguimos estar disponíveis para o outro, para ouvir sequer o que o outro nos está a dizer, mesmo que seja sobre nós. Eu faço o jantar, não te preocupes. O stress às vezes é tal ordem que nós não ouvimos, nem sequer percebemos que existe aqui uma coisa que é para ajudar e eu não estou a ouvir. Doutora, você vai dando aí o diagnóstico para nós, vai nos ajudando a descobrir, né, o problema. Depois você vai dar as dicas, a receita no segundo bloco. Então eu nem vou perguntar como resolver isso, porque vou deixar quem está em casa curioso. No segundo bloco a doutora vai dar as orientações. Mas eu queria que a doutora falasse quais são os sinais mais comuns que possa estar se passando na vida de um casal, da família, que significa que aquele casal precisa procurar ajuda, doutora, porque às vezes também vai protelando, né? Vai colocando, como diz, debaixo do tapete e vai deixando. E o silêncio, isso é muito mal, né, doutora? O silêncio é uma das formas mais agressivas de nos relacionarmos, não é? Porque deixa no vazio. Sempre que o ser humano tem um cérebro no vazio, nós ocupamos com porcaria. Sim. Nós ocupamos com coisas que não interessam, que são coisas de será que ele está a fazer isto por causa disso? Será que ele pensou? Sim. Será que ela está-me a dar um castigo? O que é que eu fiz? Ela também não me entendeu, etc. A verdade é que sempre que as pessoas se sintam desconectadas e não em comunicação, em intimidade, profunda emocional, então nós precisamos de... eu tinha uma professora minha que já morreu que dizia: nós precisamos de pôr outras lentes. Vamos olhar com outras lentes. Outras lentes. Às vezes o casal consegue fazer isso, outras vezes, quando a distância emocional já é muito grande, o conflito, e existe algumas fases do casal em que são potenciadoras, existe um potencial conflito à partida e depois existe a vida também a acontecer. Então é necessário o casal propor-se a uma triangulação. Ou seja, quando se vai procurar um terapeuta de casal, estamos numa triangulação. Essa triangulação retira a tensão que o casal tem. Quando estamos assim e estamos zangados, isto pode ser muito conflitante. E quando temos uma pessoa, isto é traduzido. Isto é traduzido e alivia a tensão. Como se ela intermediasse aquele conflito. Eu costumo dizer que é necessário um Google Translator, às vezes. Que bonito. A verdade é que, tendo esta possibilidade de triangular, e o terapeuta sabe que está a ser triangulado, depois também tem que saber sair, não é? Que é para depois, vocês já sabem comunicar, como dizer as coisas, não se ofendendo, e depois o terapeuta tem que sair, sendo que a terapia de casal é considerada uma terapia breve. Pode ser mais longa, porque deve ser distanciada entre as sessões para que se possa acontecer vida entre as sessões e tende a ter trabalhos de casa. E o profissional, ele vai perceber se aquele momento está fazendo efeito, né? Sim, muito através do próprio feedback do casal, não é? Exatamente. Mesmo que o casal não faça o trabalho de casa, isso é conteúdo terapêutico. O que é que se está a passar? Porque é que não se estão a conseguir mesmo reconectar, ligar? Mas hoje em dia, cada vez mais procuram a terapia de casal antes de uma crise muito grande. Ai, que bom. Porque muitas vezes chegavam até nós como último recurso. Há pouco estávamos a falar em off que era a terapia do divórcio, não é? Meu Deus. Aí já não tem mais jeito. É muito difícil. É uma sessão, são sessões em alta tensão. Uma sessão bem conseguida é aquela que aparece em alta tensão, mas se sai com baixa tensão, precisamente pelo triângulo. E é curioso.
ainda abordando aqui a oração que fez há pouco, nós nascemos num triângulo: mãe, pai, bebê. Olha. Então, normalmente, isto é uma força. E quando estamos zangados, ficamos sem o cérebro superior ativo. Então, é mais conflitante, é mais ameaçador. É por isso que pode ser muito interessante procurar ajuda e voltarmos aos primórdios do bebê, que se sentia bem com pai e mãe. Então, a terapia pode funcionar muito bem para baixar essa tensão, por exemplo. Sim. Doutora, que bonito você fazer essa analogia com a oração com a Sagrada Família, Exatamente. Né? Porque são os três mesmo, né? Exatamente. Interessante. Depois nós mandamos os bebés, filhos, futuros adultos à vida, não é? Não é? E voltamos a ficar só 2. Sim. É um período mais desafiante, por exemplo. Sim. Os casais têm aqui alguns pontos que é importante saberem. O novo casal, quando o casal tem o primeiro filho e depois tem filhos pequeninos, a entrada das crianças para a escola. Olha. O casal com filhos adolescentes pode ser mais impactante e depois a saída dos filhos de casa. Filhos. Exatamente. Houve um professor meu que uma vez fez uma analogia muito bonita. Quando nós temos uma criança, nós estamos a olhar para a criança, não é? Depois ela vai crescendo e nós vamos olhando. Depois ela vai embora e nós voltamos a olhar um para o outro. E depois temos que nos perguntar: quem és tu agora? Será que ainda gosto de ti? Quem és tu agora? Eu já não sou a pessoa de ontem, eu sou outra. Então nós podemos voltar e devemos voltar a namorar sempre. Mas eu estou a dizer nesta fase de quem és tu agora? Já não temos. É o síndrome do ninho vazio. Perguntar para o outro isso, claro, né? Quem és tu agora? Exatamente. Doutora, que bonito. Depois você pode falar melhor dessas 3 fases. Gostei muito dos São bebês. as fases que podem trazer potencial conflito, porque marcantes, há desafio. Não é? Exatamente. Marcantes, exatamente. Doutora. Isto é o ciclo da família. Que bonito. Portanto, o novo casal, casal com filhos, bebés, casal com filhos a ir para a escola, adolescentes, depois a saída dos filhos de casa, cada vez está a ser também mais tarde, e depois do casal, portanto, o ninho vazio. O ninho vazio. Eu tenho que voltar a preencher este lugar. Sim. Doutora, na terapia, quais são as maiores dificuldades que os casais enfrentam inicialmente, quando se dispõem a fazer esse acompanhamento? Olha, é muito interessante. A terapia começa quando se marca e não no dia que se vai. Efetivamente tem que haver uma conversa prévia, não é? De, olha, eu acho que nós estamos a precisar de terapia, nós não estamos a conseguir conversar e a escutarmos-nos. Então existe toda uma negociação antes. Só aí já começou. E quando se marca, é uma decisão que já está comprometida. A verdade é que daí até chegarem à terapia, à primeira sessão, tem que haver um diálogo interno de o que é que eu vou lá dizer, efetivamente o que é que se está a passar. Verdade. Muitas vezes nós estamos tão dentro do conflito e imbuídos no stress e ansiedade que estávamos a falar há pouco, que nem sabemos muito bem. Não há clareza. Então, só esta proposta de o que é que eu vou lá dizer é super importante. Depois, a verdade é que pode haver uma resistência, óbvio, porque nós não conhecemos a pessoa e das dificuldades que se pode ter é eu não vou lavar roupa suja em frente a alguém que eu não conheço. Verdade, falar da minha vida para uma pessoa que eu não conheço. E contar os meus podres, não é? Que é uma forma que eu também tenho vergonha, não é? Então, importa ultrapassar este preconceito e esta crença que é desafiante e é muito importante esta primeira sessão sabermos se nós gostamos do nosso terapeuta. Eu costumo dizer que nós temos que nos casar com o terapeuta. Tem que haver uma simbiose interessante para haver aliança terapêutica. Mas isso é uma coisa que acontece mais à frente. Então, nas primeiras consultas é natural que haja uma necessidade de contar efetivamente o que está a acontecer, o conflito, como se a pessoa precisasse desabafar, ventilar, como nós costumamos dizer, para depois nós conseguirmos ir à base.
não se trata sobre tu cozinhas mais que eu aspirei a casa, eu levo os miúdos, tu não. É tudo sobre mim, tu também não vês o que eu fiz, estás-me sempre a acusar. Não é bem sobre isso. Existem outras necessidades mais profundas. Então, numa primeira fase da terapia, isto precisa de ser dito e depois nós precisamos tirar para o lado para perceber exatamente o que é que está aqui a acontecer. Coisas mais sobre poder e controle. Sim. Outro tema é eu preciso de partilhar coisas contigo e sentir-me íntima. Porque eu só faço isto contigo, eu não sou vulnerável com mais ninguém. E saber depois reconectar. Estes são os grandes temas dos casais. Que bênção, doutora, tudo que você está trazendo para nós, não é? E eu tenho certeza que quem está acompanhando também está bebendo dessa sabedoria, que é própria aí de quantos anos a doutora lida com isso, né? Mas nós chegamos ao final do primeiro bloco, já passou a correr, mas ainda bem que temos o segundo bloco. Temos mais conversa com a doutora Filipa aqui no segundo bloco. Então, esse primeiro bloco, a doutora trouxe para nós, trouxe à tona aí, né, a complexidade das relações conjugais e fica um lembrete para nós, né? Algo muito interessante que a doutora trouxe. Como nós precisamos perceber em que momento é necessário pedir ajuda. E nós, casais, não deixar chegar no limite do conflito, não é? Só enchendo o copo, né? Não esperar transbordar, mas buscar antes, porque sempre tem uma luz, tem um caminho aí para aqueles que se decidiram a construir família, né, doutora? Exatamente. Construir uma família é uma decisão. Então, nós vamos fazer um breve intervalo, voltamos no segundo bloco com a doutora Filipa, que vai continuar nos dando aí as direções para resolvermos esses conflitos conjugais, né, e melhorar as nossas relações familiares. Até já. Estamos de volta com o Manhã Viva de hoje, com o tema como a psicologia pode ajudar nas relações conjugais. Que tema interessante para todas as famílias. Precisamos estar atentos a essa conversa tão boa com a doutora Filipa Perfeito, que veio ao nosso programa hoje, de propósito, para estar conosco, partilhando aqui da sua experiência, da longa prática que ela tem nessa área, né? Principalmente na terapia de casais. Então, é importante, como ela nos orientava aqui, a gente procurar essa ajuda, não é? E não deixar a coisa piorar, né, doutora? Sim. Como você dizia, deixar para pedir ajuda quando já está naquela situação mais difícil. Mas eu queria voltar aqui esse bloco, porque nesse segundo bloco a doutora vai dar aí estratégias para nós, vai orientar como que nós podemos resolver esses conflitos e melhorar a qualidade de vida da família, porque é isso que uma família, não é, doutora? Uma família bem posicionada, cada um assumindo o seu papel e realizando bem, tem qualidade de vida. E é feliz. E é feliz, não é? Uma pessoa feliz é uma pessoa que toma decisões. Olha, gostei dessa. Uma pessoa feliz e uma pessoa que toma decisões. Quando nós estamos tristes e deprimidos, não conseguimos, não temos clareza. Sim. Então... Entendi, doutora. Mas eu queria fazer uma outra pergunta, doutora Filipa, sobre os diferentes estilos de apego. Eles podem influenciar as relações? Sem dúvida. A teoria do apego ou do vínculo é uma teoria que é muito importante as pessoas saberem de si. Curiosamente, a maior parte de nós, ou a maior parte das pessoas, tem um vínculo seguro, ao contrário do que as pessoas pensam. Sim. Há muito mais pessoas com vínculo seguro do que inseguro, que é curioso. As pessoas pensarem que não, mas têm muito mais saúde mental do que aquilo que também pensam. O que é esse vínculo seguro, doutora? É um vínculo que é seguro voltar à pessoa, voltar à relação. O vínculo tem muito a ver com a forma como eu me organizei com os meus cuidadores. Sim. Eu posso até ter dois tipos de vínculo. Eu posso ter feito um vínculo com a minha mãe e um vínculo com o meu pai.
eu tendo a reproduzir o vínculo numa relação amorosa. E às vezes até é confuso nós percebermos que tipo de vínculo é que eu tenho, precisamente porque eu consigo ter 2 tipos de vínculos. Depende do que é que o outro me ativa. Os outros vínculos são inseguros. O inseguro ansioso e o inseguro evitante. Existe ainda um outro que foi descoberto mais tarde, que é o vínculo desorganizado, que tende a existir em pessoas que tiveram um pai ou uma mãe que tenham tido doença mental, ou alguma, pode ser uma depressão profunda, pode ser uma bipolaridade, uma esquizofrenia. Pronto, só para dar alguns exemplos no extremo, em que voltar para casa seria super inseguro, porque eu não saberia para onde ia. Quem é que eu ia encontrar naquele momento? Se a minha mãe estaria disponível ou não para mim? Se estaria muito zangada ou, por outro lado, muito eufórica, por exemplo, ou muito deprimida. Não havia disponibilidade emocional. Sim. Mas esse é um vínculo mais raro. Os outros até costumam fazer panelinha. Aquele que tende a ter um vínculo evitante tende a procurar ou a encontrar um parceiro ou parceira que tenha um vínculo ansioso. O ansioso tende a ter esta percepção de eu tenho medo que me abandones e, portanto, eu estou sempre aqui presente. Telefona-me quando chegares. Como é que tu estás? Não me mandaste mensagens hoje, ainda gostas de mim? Esta permanente presença na vida do outro é um vínculo mais ansioso. O curioso é que temos no oposto o vínculo evitante, que é não me bombardeis porque eu não sei lidar com isto. Então, quanto mais eu evito, mais este fica ansioso e corre atrás. E então isto é uma panelinha que precisa de ajuda, claramente, para que seja possível levar o casal a ter um vínculo securizante. Portanto, se tu fizeres isto, eu sinto-me melhor e sinto-me menos ansiosa. E se tu não fizeres isso, né? Se tu não me bombardeares com mensagens, eu sinto-me melhor e tenho vontade de voltar. Não evito. A verdade é que tudo isto depois tem impacto na comunicação. Eu não quero conversar, eu evito o conflito e não consigo ter uma relação muito próxima e conectada. Ao passo que o outro também não, porque é tóxico, é muito invasivo. Temos que trabalhar as questões do vínculo e perceber de onde é que vem. E perceber de onde é que vem para transmitir ao outro. Desculpa, eu voltei a ir lá atrás à percepção de abandono, por exemplo. Isto era a forma como o meu pai lidava comigo, mas tu não és o meu pai, eu percebo. Ou a minha mãe, ou outra pessoa que tenha tido aqui um trabalho importante na educação da pessoa. Nós tendemos a reproduzir o vínculo. Eu fico confortável no meu desconforto. Olha. Porque foi assim que eu aprendi. Então é possível fazer diferente, claro que é. É possível voltarmos a trabalhar para um vínculo seguro. Seguro. O doutor, e sempre volta àquela questão do início do programa, né? Da história das pessoas. Sem dúvida. Vai acompanhar a história. Existe a história e a forma como eu me relaciono com a minha narrativa. São ainda 2 coisas diferentes. Sim. A parte da narrativa, eu tendo consciência dela, é que me permite perceber como é que eu me relaciono com isto. Há coisas, por exemplo, para termos uma noção, dor pode ser de um acontecimento que tende, por norma, a uma perda. Morreu alguém, ou há um abandono, ou há uma doença grave. Isso é dor. Eu não tenho forma de lidar de outra forma, se estiver consciente e se estiver com a saúde mental. Eu estou triste. Mas a forma como eu me relaciono com a coisa é sofrimento, né? Sim. E ele é necessário até que seja possível diluí-lo. E depois eu fico com a dor. É a minha história. A forma como eu lido com ela, a forma como eu lido com a narrativa é muito importante. É autoconhecimento para que eu possa trazer para a relação e constituir uma relação saudável. É preciso fazer escolhas, é preciso ter responsabilidade e é preciso nutrir. Sim. O doutor, e é preciso ter um olhar de empatia, eu diria de misericórdia, até pela história do marido e o marido pela história da esposa.
Sem dúvida. Não é? Sem dúvida. Porque senão muitas pessoas, às vezes, infelizmente, até chegam ao fim, não é? Do relacionamento, da família, porque não contemplaram isso que a doutora está trazendo, doutora. Muito interessante. Eu costumo dizer, logo no princípio, pergunto se ainda há amor. Amor é uma coisa que eu deixo para os poetas. Nós não sabemos definir amor, que para cada um é diferente, é um sentimento. Contudo, a terapia de casal trabalha relações e aí o amor é um verbo. Então eu devo ser responsável por cuidar desse amor. Sim. É um verbo, é uma ação, ação. É um querer fazer. É verdade, doutora. A gente costuma dizer muito aqui na Canção Nova que amor é decisão. Exatamente. Não é só um sentimento. Eu decido. Amar. Isso mesmo. E que exercícios os casais podem fazer, doutora, para melhorar essa comunicação? Quando um casal... Estou-me a lembrar aqui de um que é muito interessante para um casal que esteja com mais tensão. Que é... Primeiro nós temos que nos pôr na agenda. A vida é demasiado rápida e facilmente nós resvalamos para um depois nós temos que marcar qualquer coisa. Então nós temos que nos pôr na agenda. Tem que haver uma marcação, um dia e uma hora. Não existe fantasias nessa parte, nós temos que nos pôr na agenda. Quando existe mais alta tensão, nós podemos propor o seguinte, uma conversa de 1 hora, onde dividimos meia hora para cada um, com cronómetro, em que eu falo a primeira meia hora e o outro não pode dizer nada. Só vai escutar. Só vai escutar. Bom treino para eu saber o que é que preciso transmitir e o outro saber ouvir e escutar. E depois troca. Portanto, a outra meia hora o outro fala e o outro escuta. Isto tem que ser repetido no mínimo 3 vezes. Porquê? A tendência será dizer aquilo que correu mal e aquilo que o outro fez de mal e, portanto, o que acontece é que o outro responde àquilo que entende que foi ataque. Da próxima vez, trocamos. Portanto, primeiro começa aquele que foi em segundo lugar e depois o outro. Só depois é que o casal começa a perceber o que é que precisa mesmo dizer, o que é importante. Tal como eu tinha dito há pouco na terapia de casal, é preciso primeiro tirar aqui o pó, a zanga, né? Para depois nós falarmos daquilo que realmente importa. Este é um bom exercício. Tem que se marcar na agenda, deve ser feito pelo menos uma vez por semana. Quando estamos muito mal. Muito mal. 1 hora tem que priorizar. Tem que se marcar. E tem que haver cronómetro. Quando toca, não há mais hipótese de continuar. Tem que se respeitar. Entendi. Há um outro exercício que é muito giro, eu chamo-lhe o livro de reclamações. Então é comprar um livro, que nós chamamos mesmo o livro de reclamações, e que quando estamos zangados ou alguma coisa não correu bem ou nos sentimos desconectados, nós podemos fazer a reclamação. Escrevemos no livro. É um exercício muito poderoso porque é journaling e, portanto, tudo aquilo que eu vomito para o papel eu tenho que organizar. Porque mente e coração podem estar juntos e eu preciso ter gramática e semântica para aquilo ter lógica. Não é? E depois pomos no lugar do outro, na cama, eventualmente na cozinha. Vai depender muito às vezes este exercício também resulta com famílias, com filhos. E temos o livro de reclamações da família. Doutora, e resulta muito para quem tem dificuldade de falar. Sim. Depois o outro pode responder uma vez e tem 24 horas, tem 42 horas para o fazer. Isto é negociado com o casal. E só responde àquilo que lá está. Isto é uma regra de comunicação. Quando nós estamos a discutir, é só sobre aquele assunto. Não vamos buscar todos os assuntos para trás. Desenterrar, né, doutora? Exatamente. Não vamos desenterrar. E depois, e acabou, não é possível nós respondermos, tal como no livro de reclamações, mas podemos iniciar depois uma conversa porque a parte mais impactante já foi feita. Normalmente temos outra disponibilidade quando lemos, ok? Porque o outro tem que escrever
as suas emoções, aquilo que sentiu quando ele não fez o jantar. Sim. Se esqueceu de lhe dar os parabéns. Sim. Ele ou ela? Ou ela, Claro. vice-versa, né, doutora? Vice-versa. Doutora, eu acho que hoje tem que acrescentar outro detalhe nessa conversa. Não pode ir para a conversa com o telemóvel na mão. Não. Tem que deixar o telemóvel longe. E tem que se... Porque Isso hoje o telemóvel também atrapalha muito a comunicação, muito. não atrapalha? Aliás, mais em empresas, percebe-se que as reuniões são muito mais eficazes quando nós não levamos telemóveis, mesmo que esteja no silêncio. Olha. E o telefone esteja posto em cima da mesa, é entendido para a outra pessoa como há algo mais importante que não nós os dois. Nossa. Porque ele vai olhar ou ela vai olhar. Sim. Mesmo que nós olhemos e, ok, eu respondo depois. Só isto é desconectante daquilo que estamos a fazer. Se for uma conversa séria, é muito importante o telefone nem sequer estar em cima da mesa. Não pode, doutora. É muito distrativo. Vamos mexer um pouco com quem está nos acompanhando. Quem nunca, né, doutora? Quem verdade. nunca fez isso? É verdade. Não é? E muito forte quando a doutora fala, se eu ponho o telemóvel, vou conversar com alguém, se eu ponho o telemóvel do lado, significa que eu tenho outra coisa mais importante. Sim, que preocupa-me, que eu preciso estar de olho. Isso é muito mal, doutora. Nós precisamos realmente, todos nós, mudar isso, né? Sim, é mesmo muito importante. Muito Aquilo importante. é um conteúdo de dopamina rápida. É. Prazer Doutora, imediato. Pois é, e nós precisamos lutar contra isso. Mas vamos falar daquelas fases do casal, doutora, que eu achei muito interessante. Tenho certeza que muita gente está à espera que a doutora fale. Vamos começar falando do casal com o filho pequeno, com o recém-nascido, né? Que os dois estão virados para o bebê. O que se deve fazer nessa situação? Para restaurar, não é, a relação? Para restaurar, até porque há um novo elemento e é um elemento, o bebê. O Winnicott dizia assim, não existe bebê, só existe bebê com mãe. Mãe, à luz da psicologia, é o cuidador, não é? Porque um bebê morre se não tiver um cuidador. Cuidado, não é? Exatamente. Então, primeiro é preciso compreender que quando nós temos um bebê, ele naquele momento é mais importante. Não descurando o casal. São coisas diferentes. Sim. Então é óbvio que nós temos que ter mais disponibilidade, mais resiliência por noites não dormidas, etc. E depois temos que guardar momentos sempre que for possível, para reconectarmos. Às vezes, esta simples frase de eu gostava tanto de ver um filme aqui contigo, abraçadinho, mas não vai acontecer, é super importante, porque então eu reconheço o outro, eu digo as minhas necessidades e ficamos juntos ali, não é? É mesmo muito importante. E nós precisamos de uma aldeia inteira para educar uma criança. O casal também não precisa de se isolar, nem ficar isolado, nem ter a crença de que se eu decidir ter filhos eu tenho que tomar conta do meu bebê sozinha. É da minha responsabilidade, mas eu posso pedir ajuda ao vizinho, à avó, a uma amiga. É possível pedir ajuda e é necessário ter essa humildade. Voltamos àquilo que dissemos há pouco. Nós precisamos de nos pôr na agenda. Sim, nós precisamos nos pôr na agenda. Exatamente. Tem que anotar isso, doutora, todos nós. E aquela fase do casal com os filhos adolescentes, doutora? As crises da adolescência. Primeiro começa a haver, curiosamente é mais impactante mais tarde. Na adolescência o casal já começa a conseguir ter o seu tempo. A verdade é que precisa ter paciência para um adolescente, na medida em que o adolescente está virado para fora. O adolescente está em constante desafio do mundo para conseguir fazer integrações morais, éticas, de compreensão, trazer lógica. Existe
muita ligação neuronal a fazer na adolescência, a acontecer no cérebro, e o globo frontal, acima de tudo, que traz muito mais conceitos de decisão e moralismos. O que é que está certo, o que é que está errado. O adolescente é aquele que é preto e branco, não é? Então nós precisamos, como adultos, de não nos sentir tão atacados. Às vezes nós sentimos como: criei-te até aqui, isto é tão injusto, estás aí contra mim. Compreender o casal que, quase como uma equipa, eu senti-me tão magoado, e o outro dizer: tu sabes que não é contra ti, tu sabes o que é que está a acontecer ali, não é? Sim. Trazer esta calmaria ajuda, né? E conseguirmos às vezes também não é possível, né? Estamos todos muito em ebulição, mas é necessário trazer muita compaixão aqui pelo adolescente e por nós, porque às vezes nós também, aquilo que eu dizia há pouco, nós ficamos magoados, autocentrados quando estamos muito estressados. É tudo sobre nós. Ele está-me a magoar, ele não me reconhece, fiz-lhe a comida preferida, deixei-o ir à festa. É tudo eu estou a falar de mim. Eu deixei-o ir à festa, fiz a comida preferida, não estou a compreender esta reação. E às vezes descentrarmos um bocadinho e percebermos: ok, isto é sobre ele. Mantendo os nossos limites de respeito. Obviamente. Entendi. Então, aquela atitude do filho adolescente, porque as mães, a gente sofre muito, doutora, com filho adolescente. Porque é isso mesmo que a gente sente, viu, doutora? Você falou tudo. Ai, mas a gente faz tanto, né? E a gente faz tudo. Tudo por eles. E às vezes não tem aquele retorno, né? A gente não tem. Então, essa dica que você deu é ótima. Descentralizar. O adulto, né? O pai é o adulto na relação, né, doutora? Exatamente. Descentralizar de mim. Não é... Eu gostei muito do que a doutora trouxe. Não é sobre mim, é sobre ele. Naquele momento, é sobre, naquele momento, sobre aquele jovem, adolescente está a viver. Não é? Porque quando eu estou muito autocentrada, depois isso também tem impacto na relação, não é? É porque voltamos aos triggers. E tu também não me valorizas, não disseste nada. Não adianta. Viste aquilo e não disseste nada. Pois, não adianta. O Rudolf Stein é um médico alemão que é responsável pela pedagogia Waldorf, que trouxe uma coisa muito bonita a olhar para isto. O bebê, nos primeiros 7 anos, está autocentrado e é como se visualizasse uma bolinha e toda a sociedade, todos nós estamos centrados ali. Depois dos 7 aos 14, existe uma interação com o meio. Eu preciso ainda de absorver, mas também já vou interagir para criar as minhas ligações neuronais. Entre os 14 e os 21, hoje em dia é um bocadinho até mais tarde, a neuroplasticidade do cérebro vai aqui até mais ou menos aos 24, eu estou totalmente para fora. A interação é total para fora. E aqui também há um vazio dos pais, não é? Meu Deus. Mas compreender isto, de que o jovem está virado para fora para ir para a vida e bater com a cabeça. E nós temos que... Existe aqui a situação da moratória da adolescência. O processo de moratória é social, como é que eu tenho interação na sociedade. E na moratória nós aceitamos. Nós temos aquele discurso, mas é adolescente, não é? É a altura de experienciarmos em vários papéis e em que a hora de deitar não tem nada a ver com a hora de levantar. E é o período da nossa vida em que provavelmente nós somos mais corajosos, porque não temos ainda as ligações do globo frontal totalmente feitas e percebemos que não percebemos as consequências do dia seguinte. Então a gente vai. Pode tudo. É super interessante olhar para o adolescente desta forma, descentrando de nós. Sim. Às vezes nós estamos 7 anos muito centrados, que é para sobreviver. Pensa, doutora. E depois nós temos um trabalho de uma vida a descentrar-nos. E já se preparando para voar, né? Para afastar-se dos pais, não é? Sim, sem dúvida. O processo de individuação. Sim, que daí já é outra fase que os pais vão viver, né, doutora? Sim, os que tem filhos a ver foram para a universidade, digamos por assim. Exemplo. E depois, que é um processo de individuação de quem sou eu para além dos meus pais. Não é? É a fase histriónica da nossa vida, onde nós precisamos de nos experimentar em vários papéis
e percebermos qual é que é o nosso. Para o casal, que é o nosso tema, nós voltamos a olhar um para o outro, perguntar-nos quem és tu, não é? Quem és tu? Voltarmos a ter curiosidade, voltarmos a convidar para um jantar, não é? E preenchermos o vazio que fica. O síndrome do ninho vazio é um síndrome que requer cuidado. Ô, doutora, e é bonito também você trazendo esse olhar, não é? De reconquista. Sim. Poderia ser, né? Sim, é uma sim. reconquista, é um recomeço. Exatamente. Porque eu acho até que o casal deve achar estranho. Sim. Não é, doutora? Eu tô perto dessa fase, viu? O casal deve achar estranho. Meu Deus, agora somos nós dois de novo, Verdade. né? Eu tive um casal em consulta muito curioso, Sim. que foi mesmo em alta tensão. Eu julguei mesmo que eles se iam separar. E envolvidos uns quantos meses, ele voltou para a terapia, eles voltaram à terapia e foi uma consulta soberba, super divertida, onde eles conseguiram trazer conteúdo de eu fiz isto e já nem me chateei como de outras vezes, o que foi muito bom. E eu perguntei, eu não estou a perceber o que é que vocês estão aqui a fazer, porque vocês estão ótimos. Eles disseram, mas a terapia não é só quando nós estamos mal, nós temos que reconhecer aquilo que fizemos de bom. Que bonito, doutora. Foi muito bonita essa sessão. E realmente, né, não deixar só para recorrer para resolver um problema, não é? Mas para melhorar também, né, doutora? Sim, e a dizerem relação... o que é que correu bem e de que forma é que fizeram. Ô, doutora, vamos falar um pouquinho das grandes dores, né, que muitas famílias vivem, poderíamos dizer, os grandes traumas, né? Por exemplo, a infidelidade, não é? Uma doença. Como é que os casais podem lidar com isso, doutora? Ou a perda de um filho, com essas questões dolorosas, né? Isso é um temazão. Isso impacta muito os casais na medida em que nós podemos estar distanciados emocionalmente. Um precisa de maior contacto e o outro, na sua dor, evita. Por exemplo, pode ser uma das respostas. Sim. E a infidelidade é um tema por si só, porque nem só os casais felizes também traem. Portanto, a infidelidade é todo um outro tema particular. A reparação do trauma é muito mais importante do que a discussão do trauma. A nova visão da psicologia recai mais sobre o crescimento pós-traumático e não sobre a teorização do trauma. O trauma com T pequeno, que são vários traumas ao longo do tempo, e o trauma com T grande. Pode ser um bocadinho mais impactante, mas tudo isso que disse impacta na pessoa da desconexão, em que eu não fiquei seguro. Eu não pude partilhar a minha dor, ou tu magoaste-me de uma forma tão profunda que eu agora não consigo dar-me, doar-me e nutrir. Então, todo o trabalho que requer ser feito é para além do reconhecimento do que aconteceu, estarmos disponíveis para perdoar. Para além de pedir perdão, a outra pessoa precisa de perdoar. É tão importante a pessoa que pede perdão, como é importante a pessoa que o aceita. Sim. Isso é reparador por si só? Sim. Não. Nós precisamos ter mais compaixão. É necessário discutir largamente a situação para que tudo seja dito, mesmo que eu sei que já passou muito tempo, mas eu ainda sinto isto. É necessário pôr limites, curiosamente, porque muitas vezes é demasiado intenso a forma como se fala do assunto. Sim. Quando se chega a falar, porque há situações em que não se quer falar, mas o facto de se falar muito é diluído. Que bom. Okay? Agora, o que a terapia de casal não faz é apagar isso. Ajuda. Há alturas em que a terapia de casal não funciona. Há situações, algumas. Sim. Apagar isso é uma delas, mas é possível comunicar e reparar. A reparação é das coisas mais difíceis de fazer porque estamos a trabalhar confiança e por conseguinte um vínculo seguro. Demora, mas é possível. Curiosamente, esses casais, quando funciona, e quando eu digo funciona, é ficar junto, porque às vezes o funcionar é separar mesmo, não é?
mas demora, mas saem casais mais fortes. Mais fortes, que porque bom, sabem doutora. falar da situação, Que aprendem. bonito. Ô, doutora, chegamos ao fim do programa, que pena. Foi uma benção essa conversa, doutora. Obrigada. Que maravilha. Espero ter trazido conteúdo Trouxe útil. muito. Eu tenho certeza que quem nos acompanhou gostou muito dessa conversa. Pode rever o programa, porque ele fica gravado no YouTube da Canção Nova Portugal. Enviar também para muitos casais, muitas famílias. Eu agradeço, doutora Filipa, a sua presença. Muito obrigada. Foi um gosto para nós e esperamos tê-la novamente aqui, quem sabe, em outras oportunidades. Agradeço muito o convite. Um abraço e Deus abençoe sua missão. Muito obrigada. E assim deixamos também o nosso abraço para todos que nos acompanharam, nossos telespectadores, o bem-aja aos nossos benfeitores e até o próximo Manhã Viva, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.